espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Tatiane, sou professora de inglês e hoje iremos começar a falar um pouco mais sobre Present Perfect. Iremos compará-lo com Simple Past e também resolver algumas questões de vestibular. Bons estudos para vocês. Bom, pessoal, nós vamos então começar agora com o comparativo do Simple Past e do Present Perfect. O Simple Past seria o nosso equivalente ao pretérito perfeito ou pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, ele vai expressar uma ação que já ocorreu no passado. Aqui nós temos um comparativo dos dois. Esse gráfico aqui, vamos imaginar que é uma linha temporal, e aqui eu vou chamar de present, esse momento do tempo, e tudo antes a ele vamos chamar de past, né, o passado. Vamos imaginar uma situação que aconteceu no passado. Essa situação aqui vai ser a seguinte: I didn't finish my homework. Vamos supor que eu passei para vocês uma tarefa semana passada que era para hoje. Aí eu vou chegar para você e perguntar: Did you do your homework? Aí você vai falar para mim: No, I didn't do my homework. Didn't finish my homework. Né? Então eu não terminei o meu dever de casa. E o prazo é para hoje. Chegamos aqui no presente e você não fez o dever de casa. Alright? Agora imagine uma outra situação semelhante. Nós temos aqui algo que aconteceu no passado, porém está ainda influenciando o nosso presente. Por exemplo, I haven't finished my homework yet. Né? Então, eu passei para vocês um assignment, né? Passei uma tarefinha para vocês na semana passada, porém não é para hoje, é para amanhã, só que hoje eu estou reforçando com vocês. E aí, pessoal, o dever de casa, vocês fizeram? I haven't finished my homework yet, teacher. But I will, né? Então, mas eu vou terminar. Ou seja, você não fez em nenhum momento aqui do passado, né, o dever de casa. Mas, ele está afetando ainda o nosso presente porque você ainda tem tempo para fazer esse dever de casa. Então, eu posso usar, nesse caso, o Present Perfect, expressando uma ação que começou no passado e que ainda está influenciando, ou seja, a tarefa de casa que eu passei para vocês semana passada ainda está em progresso, você ainda pode fazer ela. Agora nós iremos fazer uma tabela comparativa do Simple Past e do Present Perfect. Nós temos aqui então I saw him, é o verbo to see no passado, I saw him, eu ouvi. Porém, se eu for usar o Present Perfect, eu preciso de um auxiliar e o auxiliar vai ser o have. I have seen him. Ok? Então, eu vou ter que usar o have como auxiliar. E olha só o que aconteceu com o verbo to see. Ele está no particípio. I have seen him. Ok? Eu vou dar uma sugestão para vocês procurarem na internet tabela dos verbos irregulares, irregular verbs do English, porque ali você vai ter os verbos irregulares, a conjugação deles tanto no passado quanto no particípio. Vai ficar mais fácil. Os verbos regulares, o passado dele vai ser o particípio dele também, Por exemplo, I worked, né? Eu trabalhei. I have worked. Eu tenho trabalhado, para continuar a mesma conjugação. Porém, os irregulares muitas vezes têm uma alteração na spelling, né, na parte da escrita. Então, eu sugiro para vocês baixarem ou imprimirem alguma tabela de irregular verbs para vocês, para facilitar muito a vida de vocês, ok? Negativa. I didn't see him. Aqui nós já vemos o auxiliar do passado, porque o see voltou ao normal, mas o auxiliar está ali. Ele precisou de um auxiliar para que isso acontecesse. No Present Perfect, não vai interferir na conjugação do verbo see aqui. I haven't seen him. Eu não tenho visto ele, certo? O see continua no particípio. Did you see him? Você viu ele? Essa é a pergunta. Com o Present Perfect, o auxiliar também vai ser auxiliar de pergunta. Have you seen him? Você tem visto ele? Ok? Então, nós temos aqui as frases tanto na afirmativa quanto na negativa e na interrogative. Bem, agora nós temos aqui uma coisa interessante para vocês observarem. Eu posso fazer a contração. I have para I've. She has para she's. Ok? Teacher, quando é que eu vou saber, por exemplo, no caso do she, né? Nós temos aqui she's. Isso aqui parece muito she is, certo? Porque nós podemos usar também para a contração do verbo to be essa contração do present perfect. Como é que eu vou saber quando é verbo to be ou quando é present perfect? Aí é o contexto que vai te dizer. Por exemplo, aqui nós temos
I've worked a lot. Então, eu tenho trabalhado muito. I've worked a lot, né? Aqui eu posso usar, então, o present perfect. Mesma coisa se eu fosse falar com she. She's worked a lot. Ela tem trabalhado muito. Então, depois aqui desse X, eu tenho esse verbo no particípio. Então, preste muita atenção no contexto. O que está acontecendo na frase? Isso vai facilitar bastante para vocês o entendimento se é o verbo to be ou se é o present perfect. Bom, aqui nós já temos o simple past de novo e temos o present perfect. Simple past, finished actions. Acabou aquela ação, ela não interfere mais no nosso present. Por exemplo, I lived in London for 2 years. Então, eu morei em Londres por 2 anos. Se eu quisesse falar unfinished actions, uma ação que aconteceu no passado, mas ainda não acabou, ela está em progresso, eu posso falar I have lived in London for 2 years. Eu tenho morado em Londres por 2 anos, ou seja, eu comecei a morar 2 anos atrás e ainda moro, ainda resido em Londres, ok? Agora vamos ver mais um exemplo. I didn't talk to her today. Eu não conversei com ela hoje. E provavelmente nem vou conversar, perdi minha chance, de repente a gente não se viu na escola. I didn't talk to her today. Agora vamos supor que você sabe que eu quero falar com ela urgente. É uma coisa, é um assunto que a gente precisa falar hoje. Aí você pergunta, você já falou com ela hoje? I haven't talked to her so far. Não conversei com ela até o momento. Mas é provável que eu vá tentar conversar com ela durante o dia de hoje. Então, essa ação ainda está em progresso, ok? Então, a gente vai usar assim. Se eu tenho uma ação em progresso, como a gente viu agora há pouco na tabela do passado. Bem, pessoal, vamos ver aqui mais um exemplo, então. Nós temos aqui o Simple Past e Present Perfect novamente. Aqui, it happens at a specific time. Então, aconteceu num tempo específico e eu sei quando aconteceu. She started an English course last year. Então, quando a gente tem essa terminação last year, last week, last month, já vou dar uma dica para vocês. Geralmente é o Simple Past, ok? Então, vamos por aqui o last em evidência, só para vocês verem que isso pode acontecer de forma diferente, se last aparecer com week, com last night, por exemplo, e é um indicativo de simple past. Agora, we don't know a specific, we don't specify when it has happened. Então, a gente não especifica quando aconteceu. Por exemplo, she has started an English course. She has started an English course. Ela começou um curso de inglês, não sei quando, pode ter sido hoje, pode ter sido agora. Ela foi lá, se matriculou, eu vi ela assinando e isso aconteceu. She has started an English course. Como pode ser também last year, só que eu não especifiquei o tempo porque não era importante especificar. Às vezes a ação é mais importante do que o tempo que ela aconteceu, ou eu simplesmente não sei mesmo quando é que ela se matriculou, ok? Next. Nós temos então mais um comparativo do Simple Past com Present Perfect Details. Você vai detalhar alguma coisa que aconteceu no passado, você usa o Simple Past geralmente. Porém, quando você vai you're gonna bring, né, você vai trazer uma new information, uma nova informação, ela geralmente é fresquinha, certo? Ela é nova, brand new. E a gente vai usar o Present Perfect para dizer uma informação nova, relevante. Por exemplo, Spencer has just called you. O Spencer acabou de te ligar. He asked about the papers. Ele perguntou sobre a papelada. Então, é uma informação nova. O Spencer acabou de te ligar. E ele perguntou sobre isso. Então, a gente tem um detalhe ali, utilizando o Simple Past como exemplo. Nós iremos ver agora algumas frases do Present Perfect, né? Como elas podem ser postas em prática, como é que nós podemos ver ela no nosso dia a dia. Então, aqui nós temos a frase They have watched Avengers many times. Or They have watched Avengers twice. Eu tô falando que eles viram Avengers muitas vezes, né? 2 vezes. E é uma ação que está em progresso, né? De repente eles podem ver uma 3ª vez, uma 4ª vez. Tem sempre essa possibilidade. Aqui na frase, we haven't spoken to each other lately. Or we haven't spoken to each other recently. A gente não tem conversado ultimamente, né? Uma ação que está em progresso. Tipo, a gente não há um tempinho já que a gente não está conversando e isso está feito no meu presente. A gente não tem conversado recentemente. Aqui temos uma frase no presente. Mike is here. O Mike está aqui. Agora, se eu quiser contextualizar mais um pouco sobre a situação do Mike, eu posso falar, por exemplo, que Mike has been here for 2 hours. Ele tem estado aqui por 2 horas. De repente está no bank, está no hospital. Ele está esperando pelo atendimento dele.
Nessa frase aqui, Brazil is a republic. Brasil é uma república. Se eu quiser explicar um pouquinho mais sobre isso, eu posso falar ainda que Brazil has been a republic since 1889. Então, ele tem sido uma república desde 1889. Então, essas palavrinhas em azuis e outras palavras que a gente viu em destaque nessa aula poderão auxiliar vocês também na hora de decidir qual que é o tempo verbal de cada frase, o que ele vai pedir no exercício. Eu recomendo vocês anotarem essas palavrinhas em destaque e criar o seu próprio glossário também, para que isso facilite para vocês na hora de resolver as questões. Vamos ver algumas questões a seguir. Aqui nós temos mark the only sentence which is wrong. Então vocês vão ter que ler essas frases, analisá-las bem para ver qual delas estaria errada. Aí, por exemplo, Samantha has lived in England since she was 11. Nós temos aqui o since novamente aparecendo, né? Já vimos que então ele é bem importante para o present perfect. A Samantha tem vivido na Inglaterra desde que ela tinha 11 anos. E isso é uma ação que está afetando o presente. Nós iremos então dizer que está certa, né? Vai ser present perfect aqui, que nós estamos vendo. Gregory graduated from university last December. Lembra que a gente comentou sobre o last? Que ele é um indicativo de passado, geralmente simple past. E ele pode ser last month, last year. Nesse caso, a gente usou last December. O verbo aqui, que nós temos graduated, ele está no simple past. Então, aqui também está correto. Letter C. They have cut the grass. Então, aqui, have cut é um indicativo de present perfect, certo? Só que eu não estou falando quando isso aconteceu especificamente. Pode ter sido agora, pouco, ou 5 minutos atrás, como pode ter sido ontem, semana passada. Porque aqui não é importante, né? Quando aconteceu isso em ação, ou a pessoa realmente não lembra quando ela cortou a grama. Então aqui está correto o uso do present perfect. Aqui, sale rose in 2017, but then has fallen in 2018. Olha só que nós estamos falando sobre as vendas que elas cresceram em 2017, mas aí caíram em 2018. Eu não estou falando que elas estão caindo desde 2018. Eu falei que elas caíram em 2018. Essa ação já aconteceu e não está mais influenciando o meu presente. Então aqui eu não posso usar o present perfect. Letter E. When have you joined the army? Quando que você se juntou ao exército? Eu não sei o tempo específico que isso aconteceu. Eu sei que você se juntou ao exército, né? Mas eu não sei quando que isso ocorreu. Então eu posso usar o present perfect. A única opção que não é coerente, né, com o seu tempo verbal vai ser a letter D, ok? Aqui nós temos mark the sentence, which can be completed with the verb between parentheses in the same verb tense. As in, scientists have found that the laser beam can transmit human voices. Então, nessa frase aqui, vocês vão ter que analisar qual que é o tempo verbal, né? Que ele está pedindo o verb tense, né? O mesmo tempo verbal. A gente quer analisar as frases de baixo. E a partir desse tempo verbal aqui, qual que é o tempo verbal que nós temos aqui? É o present perfect, certo? Então, esse é o tempo verbal que nós temos nessa frase aqui. Have found corresponde ao present perfect. Agora, lendo as frases de baixo, qual delas se encaixaria com o present perfect, né? Se a gente fosse analisar os verbos que estão entre parênteses, daria para transformá-los em present perfect? Vamos ver então a letter A. A century ago. Já começamos falando de um século atrás, que já passou esse século, né? Mas vamos continuar lendo a frase. A century ago, scientists not able to predict the applications of the laser beam. Então, há um século atrás, os cientistas was not able, né? Eles não eram aptos, não estavam aptos de prever, né, quais são as aplicações do raio laser, no caso. Nós temos aqui o century ago já marcando presença, né, já indicando que isso já aconteceu, que é um simple past, ok? Na letter B, doctors started to use the laser beam only after communication experts, alguma coisa it, que seria o caso use. Aqui os doutores, no caso, só começaram a usar o laser beam, né? Só depois que alguma coisa aconteceu. Então, alguma coisa teve que acontecer para que aquilo começasse a ser usado. Então, a gente está falando sobre uma ação do passado, né? Começaram a utilizar ele quando outra coisa aconteceu. Então, aqui vai ser used, ok? Used aqui para vocês.
Vamos para a próxima, então. Today, laser researchers, the laser beam is here to stay. Então, já temos logo no começo falando sobre today, né, que é hoje. Talvez indicando que hoje em dia, né, hoje os pesquisadores de laser acreditam, né, temos o verbo believe, que o laser beam está aqui para ficar. Então, believe aqui vai estar no presente. D. Scientists, the importance of the laser since it was discovered. Temos aqui um since, que é um fortíssimo indicador de present perfect, né? Tá falando que os cientistas no realize de perceber, né? Eles perceberam a importância do laser desde que eles foram desde que isso foi descoberto. By the year 2000, scientists in various areas the use of the laser beam extend. Então a gente está falando do ano de 2000. Então, por volta do ano 2000, os cientistas de várias áreas, né, eles estenderam o uso do laser, né, do laser beam, ou seja, eles ampliaram esse uso. Mas isso já aconteceu, aqui já está no Simple Past. A única opção que sobrou para a gente, que é mais coerente de ser um Present Perfect, que é o que ele está pedindo, né? Nós iremos escolher então a option D, ok? Scientists have realized the importance of laser since it was discovered. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês estão vendo no YouTube, don't forget to like and subscribe aqui no canal. Tenha uma ótima semana para vocês. Bons estudos. See you next time. Bye bye.